E aí, gente, tudo bem? Aqui quem fala é Sérgio Maciel e hoje eu queria conversar com vocês sobre o Miguel. O famoso profeta Menin, que tem aí chamado muita atenção nos últimos tempos. Eu queria dar um papo com vocês sobre ele, porque eu reagi a vários vídeos dele nos últimos dias. Vocês sabem que eu voltei a fazer react aqui no YouTube faz um tempo, né? Voltei a fazer react, na verdade. Eu comecei a fazer react, não voltei, né? Que eu não tinha parado, que eu nunca tinha feito. Mas comecei a fazer reacts aqui no YouTube faz um tempo. E esses reacts, vocês me mandam o link, inclusive vou deixar aqui no link desse vídeo. O link onde vocês podem me mandar os links se vocês quiserem que eu reaja a esses vídeos. Mas, em geral, eu não sei o que eu vou reagir. E eu só vou abrindo e aí eu vou reagindo na hora. Então, nunca sei o que vem, né? Nos últimos vídeos, cara, veio muito vídeo do Miguel. Nossa, veio um monte. E eu sempre vou ali. Eu tento, não sei se vocês percebem isso, né? Porque às vezes eu não deixo tão claro. Eu tento ser o mais gentil possível. Eu sei que às vezes não dá. Mas, tipo assim, eu tento não atacar muito pessoas. Porque nem é certo você ficar atacando pessoas. Eu tento só ensinar e mostrar que talvez aquela pessoa esteja errada. Eu discordo da pessoa, mas eu não ataco a pessoa em si. Mas talvez com o Miguel eu tenha cometido esse deslize. E eu tava pensando sobre isso. Porque, tipo assim, foi tanto vídeo que eu vi dele e tanta coisa errada. Eu sempre falo todas as coisas erradas que eu vi nos vídeos dele. As que vocês têm aí nos vídeos anteriores. Vocês podem lá ver que realmente, meu Deus, uma hora eu cansei. Eu falei, cara, eu não aguento mais ver vídeo desse garoto. E aí, o que eu fiz? Eu parei e falei, vou assistir uma pregação desse garoto só pra eu ver se eu não tô talvez sendo maldoso, né? Porque, tipo assim, eu tava só vendo trechos. E trechos às vezes são meio duvidosos. Aí eu falei, cara, não é possível que seja assim tão loucura. Eu vou assistir uma pregação. E eu literalmente pesquisei no Google, Missionário Miguel, pregação, bora ver o que vai aparecer. E aí eu assisti uma pregação dele e eu pensei aqui em gravar esse vídeo porque eu cheguei a uma conclusão que vai te surpreender um pouco. Porque eu vejo muitos erros nele e alguns erros que eu vejo dele são erros que eu mesmo já cometi. Por isso esse vídeo aqui eu vou te falar meus erros. Vou te falar os erros que eu vejo no Miguel. E vou te falar que muita gente comete os mesmos erros. Não vou passar pano, esse vídeo não é pra passar pano. Na verdade, esse vídeo aqui é uma chapa quente pra todo mundo que continua a ouvir qualquer pessoa pregar. E ao mesmo tempo para as pessoas que são mini pregadores e querem continuar pregando o evangelho. Tá, esse vídeo aqui é pra um monte de gente. Então, bora lá, o objetivo quando eu faço reacts aqui no YouTube não é ser o bastião da só eu tenho a verdade, não é nada disso. Não quero nem dar essa impressão de eu saber de tudo, eu não sei de tudo. Inclusive eu vou dando ali, vocês quando eu assisto o react, vocês estão vendo exatamente o que eu sou. Então às vezes eu sei responder, às vezes eu não sei responder, às vezes eu fico chocado e tal. É isso, eu sou exatamente assim, então não sou o bastião da verdade, não tenho toda a verdade, não sei toda a verdade. Eu falo o que a Bíblia diz. Eu pego a Bíblia e mostro pra vocês, inclusive eu abro aqui pra vocês pra poder... Eu tento não dar essa impressão de, sei lá, parecer nariz em pé. Ah, só você sabe a verdade então. Não sei, eu sou um estudante. Eu amo estudar e vou continuar estudando e é isso, cara. Interessante é saber que quanto mais você estuda, mais você percebe o quanto você não sabe. Então essa é a minha posição, a posição de que eu estou querendo conhecer mais, eu estou conhecendo mais ao mesmo tempo. Eu ensino aquilo que eu já aprendi. Inclusive, isso é um método da aprendizagem, né? Você colocar pra fora, você ensinar aquilo que você já aprendeu. Então, meu objetivo nunca é atacar pessoas, mas analisar os argumentos dela. E aí, beleza, eu assisti a pregação completa do Miguel e, cara, parece que eu tava vendo um corte só que maior. Porque, assim, a pregação dele não é tão ruim, tá? A palavra em si, a parte da palavra, não é tão ruim. É tipo padrão pentecostal. Não que o padrão pentecostal nesse naipe seja tão bom. É só um padrão, beleza. É um cara lá que ele pega um texto, aí ele pega esse texto, aí ele grita o texto pra igreja reagir. Tem uma outra coisa ali que realmente é boa, mas o resto é só o padrão. Uma mensagem superficial, não tem tanta profundidade no texto em si. Porque o objetivo da mensagem não é necessariamente mudar a vida das pessoas. O objetivo da mensagem é motivar as pessoas. E beleza, nesse fato a gente tem isso basicamente em toda a pregação de igrejas que querem animar pessoas. Muito mais em igrejas pentecostais. E lembrando, tá? Eu sempre falo isso, eu sou pentecostal, assembleando, continuo sendo, etc. Então eu não estou falando como alguém de fora, estou falando como alguém de dentro. Mas sabe uma coisa que eu percebi do Miguel? Ele basicamente copia mensagens de outros pregadores. Então tudo que ele pregou ali, cara, eu já ouvi milhões de vezes outras pessoas pregando. Os jeitos de falar, as frases de efeito, o modo que ele para e espera as pessoas reagirem, cara, é exatamente igual a várias outras pessoas que a gente já viu por aí. Isso não é de tudo ruim. Obviamente a gente tem que admirar pessoas, a gente olha pessoas que a gente quer imitar e faz parecido e tal, mas tem um problema muito grande que é o problema conceitual nisso tudo. Porque você modelar pessoas não é errado. Você pode modelar pessoas que você acha interessante, você acha que tem... Você modela e vai lá e faz. Eu modelei várias pessoas para chegar até aqui. O problema é quando você começa a repetir literalmente tudo que a pessoa diz, sem ter seu próprio pensamento. Isso é um problema número 1. Porque você vira tão repetidor daquilo que outra pessoa faz que você não cria a sua própria identidade. Vou dar um exemplo meu aqui para poder a gente voltar pro Miguel e você entender onde eu quero chegar. Por exemplo, eu comecei a fazer vídeos no
no YouTube recentemente. Eu faço vídeos no Instagram faz, sei lá, uns 2, 3 anos. Então lá eu tenho mais seguidores, lá eu sou um pouco mais conhecido. Aqui no YouTube eu cheguei agora. Agora que eu estou gravando esse vídeo, eu tenho por volta de 25 mil inscritos. Então eu não cheguei tanto tempo assim no YouTube. Então a pessoa que me vê no YouTube, ele olha assim, ele fala, deve estar acompanhando o Iago Martins, porque o Iago hoje é o maior que tem no YouTube cristão, desse jeito aqui que a gente faz vídeo, né? De responder perguntas, de react e tal. E assim, com certeza eu modelei o Iago pra chegar até onde eu tô hoje, porque ele é a referência nesse meio. Mas, cara, eu já fazia isso no Instagram, eu só adaptei pro YouTube. E aí eu pego o que o Iago faz no YouTube e modelei pra fazer o que eu faço. Não é igual, não tem os pensamentos igual o dele, mas o formato a gente modela. Então você pode modelar pessoas. Assim como modelar pregadores, o Miguel ele modela vários pregadores nas pregações dele. Mas o problema é que aí que eu vou entrar num problema conceitual disso. Quando você modela demais pessoas, você modela até os erros dela. E é isso que ele faz. E eu não vejo só nisso nele, mas em várias pessoas. O que é modelar o erro? Por exemplo, tem muitas coisas na igreja que não são necessariamente bíblicas. Olha o que eu vou falar. Muitas coisas que aprendemos na igreja, em cultos e até em EBD, não são Bíblia. São ideias que as pessoas têm. As pessoas têm uma ideia sobre um assunto e aquela ideia é padrão daquele assunto. Não tem base bíblica para aquilo e as pessoas esquecem de ensinar a base bíblica e acabou que ninguém sabe de onde essa ideia surgiu e essa ideia permanece na igreja. Por exemplo, a grande falácia do eu profetizo. Eu tenho uma live aqui que eu fiz, essa live inclusive até no meio da live foi embora a luz e eu nunca terminei essa live, mas eu já explico sobre isso aqui. Biblicamente falando, não tem como eu falar para alguém eu profetizo sobre tal vida, tal coisa. Isso não tem base nenhuma bíblica. Na Bíblia, a profecia ela vem de Deus e o homem só transmite a mensagem. O homem não cria mensagens. Mas criou-se basicamente um espantalho de que eu posso falar qualquer coisa e Deus vai abençoar as pessoas de acordo com aquilo que eu falo. Ninguém se preocupa em dar uma base bíblica para isso. E aí essa ideia se propagou nas igrejas e todo mundo agora fala eu profetizo sem ter base nenhuma da Bíblia sobre isso. Entendeu? E isso acontece muito. E aconteceu comigo. Aconteceu comigo de eu cometer esse erro. De eu falar alguma coisa sem ter base bíblica para aquilo. Mas só porque eu ouvi outros pastores falar, eu ouvi pessoas que eu confiava falar, eu repeti. Teve um vídeo, o segundo vídeo meu que viralizou, né? O primeiro vídeo meu que viralizou foi um que eu falei sobre o diabo. Ele pegou mais de 4 milhões de visualizações, inclusive dá pra ver até hoje ele no TikTok lá. Várias páginas repostaram. Foi esse vídeo assim que, digamos, que destravou minha conta. Eu tinha uns 1.000 seguidores. Esse vídeo fez eu bater 20 mil em 2 dias. Foi loucura. Então, no segundo vídeo depois desse, eu postei tal, empolgado. Nossa, agora deu certo, tal. Depois de tanto tempo postando. E aí, com o segundo vídeo que eu postei, cara, eu falei uma heresia absurda nesse vídeo. Não foi uma heresia tão pesada assim, mas foi um negócio meio sinistro. No vídeo, eu ia colocar o vídeo aqui porque eu tenho esse vídeo ainda. Só que eu não vou colocar porque talvez as pessoas usem no futuro contra mim, né? Vocês sabem como o povo é ruim. Mas, nesse vídeo, eu falava assim, mais ou menos isso, tá? Quem chamou João de o discípulo mais amado? Foi João, porque João sabia quem ele era. Quem chamou Paulo de maior dos apóstolos? Foi Paulo, porque Paulo sabia quem ele era. Aí, beleza, eu postei o vídeo lá e vídeo falar sobre identidade, bonitinho, tudo certo. Só tem um problema na minha argumentação do vídeo. Paulo nunca se chamou de maior dos apóstolos. E no vídeo eu falava e afirmava. Paulo se chamou de uma... Na verdade, ele se chamava de menor dos apóstolos. Mas eu tinha ouvido um pregador falar que Paulo se chamou de maior dos apóstolos. Ai, meu Deus, deixei o mouse cair aqui, caos. Então, porque eu tinha ouvido um cara, que eu, teoricamente, eu considerava muito a opinião desse cara, falar que Paulo se chamava de maior, eu acreditei, eu nem fui pesquisar na Bíblia. Esse vídeo, de um dia pro outro, pegou 200 mil visualizações. Nossa, eu peguei tanta porrada no comentário, era a gente me xingando, você é um herege e tal. No meu segundo vídeo, eu peguei tanto xingamento que eu aprendi. A partir daqueles vídeos, aí se vocês pegam os vídeos anteriores meus, cara, todos os vídeos meus têm referência. Todos eles eu comecei a colocar referência, comecei a abrir o versículo, porque eu me forcei a tudo que eu falar num vídeo ter base. Porque se eu não tiver base, eu posso estar me enganando sobre aquilo. Então, entendeu? Tem certas ideias que são criadas nas igrejas que não tem base bíblica e as pessoas vão propagando essas ideias sem nunca pesquisar a base bíblica daquilo. Essas ideias aparecem em frases de efeito, essas ideias aparecem muitas vezes em trejeitos, essas ideias aparecem em atos proféticos sem sentido, porque você viu aquilo, você quer copiar aquilo, mas aquilo não tem base bíblica nenhuma. Eu cresci numa igreja assembleia pentecostal e tal, e eu tenho que falar, eu aprendi muita coisa errada. No começo de tudo, meu conhecimento vinha simplesmente do que eu ouvia, né? Eu ouvia as pessoas falando, eu ouvia os pregadores. Depois que eu comecei a ler a Bíblia de verdade, quando eu comecei a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, lá pelos meus 12, 13 anos, até quando eu comecei a estudar, tudo que eu não sabia, eu preenchia essas lacunas do que eu não sabia com coisas que eu ouvia falar. Mas quanto mais eu estudava, mais eu percebia que até aqueles conhecimentos que parecia que todo mundo achava a mesma coisa, todo mundo conhecia, estavam errados, porque não tinha base bíblica. Por exemplo, eu vou te falar umas paradas aqui que são conceitos entre as pessoas, mas não tem base bíblica e as pessoas nem sabem disso.
Por exemplo, aquele negócio que a gente fala, o arrebatamento vai acontecer em um abrir e piscar de olhos. Cara, se você pega aquele texto e lê, inclusive eu fiz isso aqui em alguns dos vídeos que eu postei recentemente, o texto não fala sobre isso. Mas todo mundo começou a pensar. Eu vou até abrir esse texto aqui com você. Esse vídeo aqui era pra ser direto, né? O editor fica triste que eu mando um vídeo longo pra ele editar, mas bora lá. Isso tá lá em 1 Coríntios, né? Deixa eu abrir aqui na parte de versículos. Isso é Coríntios, capítulo 15, versículo 51, se eu não tô enganado. Ó, olha a epígrafe do texto. Seremos transformados. Mas, Paulo está falando, mas digo isso, irmãos, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível herdar o imperecível. Então, Paulo aqui nesse texto, ele está falando sobre nossa carne mortal e nosso corpo glorificado. Que nosso corpo ele vai se revestir do corpo glorificado. Eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Aqui ele está falando de morrer, né? Nem todos morreremos. Inclusive o texto aqui que eu estou lendo, ele fala nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados. As pessoas simplesmente não leem certo esse texto. O transformados aqui, ele não está falando de arrebatados, mas todos seremos transformados, é literalmente a transformação do teu corpo. Então o texto não está falando que mas todos nós seremos arrebatados, não, ele está falando que todos nós seremos transformados. Eu não estou negando arrebatamento aqui não, tá? Estou falando que esse texto aqui é um texto que não está falando do arrebatamento em si, ele está falando da transformação do teu corpo na glorificação. Versículo 52, olha, ó, mas todos seremos transformados, aí bora pro versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão imperecíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que perece se revista do imperecível, que é mortal se imortal. Mas quando o que perece se revestir do que é imperecível, que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá o que foi escrito, a tragada foi a morte na vitória. Mas você entende que o versículo não fala do arrebatamento? Obviamente que aqui, se a gente volta um pouquinho, ele fala no verso 51, eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Por que nem todos dormiremos? Aqui, ó, a gente vai ser arrebatado. Mas bora lá, bora completar. Não estou mudando a Bíblia, só quero fazer você entender que eu sei que é um pouco difícil. Ele fala, eu vos digo, nem todos dormiremos, porque seremos arrebatados. Ok, mas bora lá, nós que dormiremos e seremos arrebatados, todos seremos transformados. É basicamente isso que ele está falando. Nem todos dormiremos, porque seremos arrebatados, mas todos, ou seja, tanto os arrebatados quanto os mortos, serão transformados. É isso que o versículo está falando. Ou seja, o arrebatamento não é no abrir e piscar de olhos. O que é no abrir e piscar de olhos é a transformação do teu corpo em corpo glorificado, em corpo mortal para corpo glorificado. Isso é o abrir e piscar de olhos. Não necessariamente o arrebatamento. Mas olha que doido, todo mundo se propagou na história e as pessoas vão falando da igreja que o arrebatamento não abrir e piscar de olhos e não se preocuparam em simplesmente ler o texto. O texto não está falando disso. E eu sou pré-tribulacionista, tá? Eu só tô dando um exemplo aqui que eu pensei, porque esses dias eu tava dizendo sobre isso na minha cabeça. Então, cara, as pessoas simplesmente não leem. Então você cria conceitos, você cria tradições nas igrejas, e essas tradições acabam virando mandamentos que não têm base. E as pessoas vão propagando essas ideias sem base, e aí fica uma loucura o evangelho. Então a gente precisa definir o que de fato vem da Bíblia e o que vem da opinião de alguém. Muitas vezes confiamos cegamente em quem admiramos e tomamos tudo que essa pessoa diz como verdade, mas não pode ser assim. Porque homens erram, por isso que tudo que a gente fala pega a base na Bíblia. O que tem a ver com o Miguel? Já voltou no Miguel de novo? Mas esses dias, por exemplo, só para um exemplo de erro que a gente comete porque a gente ouviu falar. Esses dias eu fui num podcast eu falei uma frase tipo, as misericórdias do Senhor, a palavra do Senhor se renova a cada dia. Nossa, eu meti uma frase de efeito. Só que depois, na hora que eu falei essa frase, eu não me corrijo no podcast, mas na hora eu pensei, cara, isso não tá escrito na Bíblia. E eu falo num podcast, está escrito, né, que as palavras do Senhor se renovam a cada dia, tal. Eu sei que você já ouviu isso. Só que a Bíblia não fala isso, a Bíblia fala que a misericórdia do Senhor se renova a cada dia. Porque a palavra do Senhor não se renova, ela continua a mesma. O que se renova talvez seja as revelações daquela palavra, etc. Mas a Bíblia não fala que as palavras do Senhor se renovam a cada dia. Ela continua a mesma, ela permanece a mesma ontem, hoje e será eternamente. O que se renova a cada dia é a misericórdia do Senhor. Outro exemplo de um erro que muitas pessoas cometem. Sabe aquele versículo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Esse versículo está errado, porque o versículo, na verdade, não fala vai ao Pai. O versículo é eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas as pessoas se acostumaram com o erro e começam a propagar o que é errado. Eu tô dando vários exemplos aqui porque eu sei que nem todos os lugares do Brasil e todo mundo tá me assistindo ocorrem esse tipo de erro igualzinho. Isso reforça a importância pra gente, pelo menos pra mim, de sempre olhar o que está escrito antes de você passar uma informação pra alguém. Nossa teologia deve ser baseada não no que alguém disse, não na opinião dos outros, mas no que está escrito.
A gente deve expor o que está escrito na Bíblia, não repetir erros de outros autores, de outros teólogos, de outros pastores. Sempre cheque a informação antes de dar a informação. Caso contrário, a gente não vai ser diferente dos católicos, que têm suas tradições acima praticamente das escrituras. A gente precisa interpretar o que a Bíblia diz sem forçar conceitos dela. Como eu disse, eu cresci no meio pentecostal, assembleiano, então, cara, eu cresci ouvindo frase feita, etc. Até hoje eu sou de uma pentecostal, de uma assembleia. Talvez não seja para sempre, mas com certeza vou ser pentecostal para sempre. E eu fui crescendo nesse meio e sempre ouvi muitas pregações que não tinham base na Bíblia, tinham base numa frase que o pregador ouviu, tinha base num livro, tinha base numa frase de efeito, mas não tinha base nenhuma na Bíblia. Isso faz com que a teologia seja feita de ouvir falar e não do que está escrito. Nós precisamos ser mais bereanos. Lá em Atos capítulo 17, versículo 11, diz que os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque tudo que Paulo pregava, eles iam conferir se estava escrito ou não. Devemos seguir o exemplo e verificar tudo na Bíblia, porque a nossa fé precisa ser na palavra de Deus, não em homens. E por que eu contei tudo isso? Porque eu quero falar que até eu cometi erros quando eu comecei. Eu vejo no Miguel um garoto que ele precisa crescer, ele precisa amadurecer. E detalhe, o amadurecimento ele não vem com a idade, ele vem de experiências. Talvez esse monte de porrada que o Miguel levou, e que realmente ele teve que levar, porque ele tá em muito destaque, ele fez muita besteira e falou muita besteira. As posições que eu falei nos vídeos aqui anteriores, que eu falei sobre ele, eu mantenho todas, porque realmente estava errado. Você vê aí que é coisa de menino, você vê que é coisa de criança, você vê que ele só tá imitando uma coisa ou outra. Cara, é coisa de criança, mas não é porque ele cometeu erros de menino, sendo um menino, que ele não possa corrigir o caminho dele. Inclusive, esses dias o pastor Eliseu Rodrigues tomou o Miguel para ser mentorado dele, e eu espero que melhore, eu espero que realmente seja útil, que transforme. Nós pregamos um evangelho de transformação e de mudança, então até pessoas que erraram podem corrigir, podem resolver seus problemas, podem crescer. E que bom que o Miguel ele conseguiu alguém para mentorar ele, isso é muito importante. Porque você precisa de uma pessoa para ficar puxando sua orelha. Eu tenho essa pessoa que puxa uma orelha. De vez em quando eu faço um negócio... Você precisa disso. Pessoas mais experientes que você, para sempre você ter alguém para que ligar, para te socorrer. Então, eu fiquei muito feliz disso. Eu espero que ele cresça, eu espero que ele melhore, porque as pregações dele, inclusive ele foi no podcast esses dias, e o cara perguntou, você já leu a Bíblia toda? Ele falou, não. Você vê que é um menino repetindo coisas que ele ouviu. Ele tá certo em fazer isso? Não. Mas é um menino. É uma criança, praticamente. Precisa crescer, precisa aprender, precisa amadurecer. A loucura foi das pessoas que, mesmo vendo um menino pregar, um menino fazendo tudo isso, deixaram ele continuar subindo em púlpitos e ensinar coisas de criança, quando na verdade deveriam ter corrigido mais cedo. Mas isso aqui é um papo para outro vídeo, eu quero ficar com a parte boa hoje, né? Eu espero que ele melhore, eu espero que ele cresça, eu espero que realmente as coisas evoluam, porque pelo jeito dele de falar, pela dicção dele, talvez esse vídeo aqui até fique datado no futuro, ele se torne um grande pregador e eu não tenho problema nenhum com isso. Eu quero que pessoas que tenham destaque preguem o evangelho, preguem um bom evangelho de verdade, não aquela promessa sem futuro que não vão levar ninguém a lugar nenhum. Eu espero muito que melhore, mas se não melhorar, estaremos aqui com certeza reagindo a vídeos e tentando ensinar alguma coisa com os vídeos que aparecem pra gente. Então esse vídeo aqui não foi uma passação de pano, só foi um alerta para todo mundo que está começando a sempre verificar o que está escrito. Não fica só imitando os outros, porque isso não é bom. Isso tem prazo de validade e vai acabar atrasando um pouco as coisas. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, eu vou terminar por aqui. Curta esse vídeo, comenta o que você achou, me diz aí se você ficou feliz com essa mentoria ou se você não ficou feliz, que agora eu espero de verdade que o Miguel melhore, que ele cresça. E eu acho que você ainda vai me mandar muito vídeo dele, né? Porque eu já vi que tem alguns aqui para eu reagir. E bora lá, gente. Eu vou continuar fazendo a minha parte. Deus abençoe a vida de vocês, curta esse vídeo e tchau.